Por onde o Neymar passa, é aquela histeria, o povo fica doido. Imagine o Neymar na igreja. Foi exatamente assim que o pastor André Fernandes justificou a criação da área VIP ali na igreja. A ideia dele é o seguinte, não é porque ele é rico, é porque, como ele é muito famoso, então iria causar um tumulto inimaginável. E aí? É um bom argumento? Às vezes, de bate-pronto, você até pensa, poxa, eu acho que até faz sentido. Mas eu quero mostrar que é a fala de outro pastor. Como ele lida com as pessoas famosas na igreja dele. E eu quero mostrar o seguinte, a área VIP é a ponta do iceberg. É só um sintoma de uma doença com uma raiz profunda, que tem afetado um monte de igreja, inclusive as que não têm área VIP. Vamos lá? Vamos falar sobre isso? Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá, gente. Vamos dar uma olhada aqui na fala do pastor André Fernandes. A gente não tem o objetivo de... Ele é um ser humano, eu sei disso. Não queremos humilhar ninguém. Mas é uma fala pública, é uma fala que influencia as pessoas porque o ser humano é influenciável, influencia outras igrejas. É uma atitude que pode transmitir, na minha opinião, um mau testemunho para as pessoas que são de fora. De olharem isso e falar, nossa, virou uma empresa mesmo a igreja agora. Então é necessário se posicionar, não tem como não falar dessas coisas. Então vamos lá. O Neymar, 2 dias atrás, ele falou, irmão, tô querendo ir com a Bruna num culto. Minha pergunta é, se o Neymar invade esse lugar, você acha que o culto continua normal? Todo mundo é maduro para conseguir cultuar, sem querer pedir uma foto e importunar? Ou você acha, vamos ser sinceros, que vai ter um monte de gente querendo impedi-lo de cultuar, acessá-lo para tirar uma foto e entregar a palavra? Alguém comigo aqui? Eu tive no culto essa semana, eu fui só... Alguém para tirar foto e entregar a palavra, ou seja, do tipo, né? É isso que te digo, acho que é isso que ele quer dizer. Ou seja, ele está confessando que a igreja dele é idólatra. Nossa, meu Deus. Só para receber. Eu queria ir no banheiro, não conseguia andar. E eu nem sou famoso, mas dentro do ambiente evangélico, muita gente conhece, as pessoas vinham para dar testemunho, queriam tirar foto, queria que eu gravasse vídeo para o filho que estava em casa, queria que eu gravasse oração por alguém que estava doente. Eu não conseguia ir ao banheiro sem ter gente em cima, no meio do culto. Eu falava, gente, está no meio do culto. Agora não, tem gente, está no meio do culto. Uma liturgia sendo interrompida porque um pastor quer ir no banheiro. Então, gente, mas as pessoas pararam de cultuar para falar com o pastor. Isso, ou seja, pararam de adorar a Deus para falar com o pastor. E isso não é um problema? Aí a gente aceita esse problema, ao invés de lidar com eles e falar, gente, eu acho que vocês não são nem crentes, hein? Começa a pregar o evangelho, não sobra um aí. Vamos ser sinceros, gente. Sem hipocrisia. A gente tem que saber se portar nos lugares que o Senhor nos colocou. A sua igreja, ela é grande a ponto de tocar pessoas que são muito difíceis de ser acessadas, mas ela é ainda maior para servir. Você já viu a sala que a gente tem de voluntários? Na matéria da Globo fala que fizemos a sala depois das reportagens. Não, isso é mentira. Essa sala já existe há 2... Enfim, tá bom. Agora vamos lá, vamos ouvir a fala desse pastor aqui, que é o pastor... esqueci o nome dele. Ele é pastor na igreja presbiteriana de Alphaville. O cantor Luciano frequenta lá. Acho que tem uma coisa desafiadora para um pastor pastorear um astro pop, porque deve haver uma tentação de usar a fama dessa estrela a favor da igreja, da causa da igreja, em benefício de seus interesses. E o famoso também deve estar ansioso para usar a mídia, para falar de sua conversão, de sua fé. Qual é o risco desse afobamento de parte a parte? Um dos princípios da nossa fé é que somente a Deus seja dada toda a glória. Então, Luciano lá não é um astro. Só temos um astro. Só temos alguém que é o Senhor de todas as coisas. E ele lá é um irmão, a quem Deus deu um dom, um talento, a quem Deus deu toda a bênção de poder adorá-lo com toda essa qualidade. Eu acho que... E outra coisa, isso aqui não é para não... já que eles são famosos, eles não precisam de cuidado. Não, eles precisam também, são seres humanos como qualquer um. Precisam ser amados, o pastor pode falar com eles, ajudá-los, deve. Não apenas pode como deve. Mas o astro é Cristo. E temos que ensinar isso à igreja. Olha aqui, gente. Olha, isso aqui é uma pastora, eu nem concordo com pastora. Ludmilla, acho que eu não conheço, mas é uma cantora muito famosa aí, e frequenta a igreja da pastora lá. Nem estou dizendo que se converteu ou não converteu, eu sei que está indo lá. Né? Mas enfim, olha o que ela fala. É assim, as pessoas podem ter um nome na terra, né? Porque todos os nomes é de Deus, né?
As pessoas podem ter o nome qual for na terra, pode ser a pessoa assim, mais conhecida, todos artistas. Só que eu digo lá na igreja, a estrela que brilha aqui é Jesus. Ela chega lá na igreja, eu falo no microfone. Gente, aqui ninguém bate foto com ninguém. Exatamente. Instrui, eu entendo, as pessoas são naturalmente idólatras, mas você ensina. Não, não pode, aqui não vai. Ele é um ser humano, ele é um ser humano, ele é um ser humano, e sabendo que às vezes tem visitante, a gente vai falar, não pode. Ele aqui é um como nós. E eu vou te falar, para muita gente, eu tenho certeza que para muitas pessoas famosas que de fato estão se convertendo, porque tem muita gente que está se convertendo coisa nenhuma, mas quem está se convertendo de verdade, eu tenho certeza que ela adoraria isso. Muitos se cansam toda hora, ai meu Deus, a tratam como não sei quem. A pessoa gostaria de se lembrar, olha, eu sou humano. E aí ela chega numa igreja que tratam com amor, mas como uma pessoa igual. Eu tenho certeza que se ela estiver convertendo de verdade, ela vai amar esse tratamento. Porque o que eu estou falando aqui é o seguinte, não é para tratar mal. Não, são seres humanos, todos precisam do amor de Deus. E nós devemos ser amorosos com todos. Seja com o famoso e com o mendigo. Porque tem gente que, porque para alguns não, a gente pode ser amoroso com o mendigo. E o rico que se dane. Não, com todos. Com todos. Todos eles merecem ouvir o evangelho. Mas tá vendo? Ela ensina a igreja. Então ensina. Não pode isso aqui. Se tiver, o líder vai repreender. Vai ter ali os diáconos para falar, não pode fazer isso aqui não. Estamos cultuando a Deus. Que isso, gente? Aqui a estrela aqui que brilha aqui é Jesus. Você não vem adorar homem, você não vem adorar o artista que chegou. Não existe isso. E aí o que acontece? Ela foi lá na igreja, ela se sentiu, tipo assim, muito à vontade, porque ela foi numa igreja, na época era na Rua Caiapó, lote 4, quadra 50. Ela se sentiu à vontade. Eu acho que essa é a atitude mais amorosa que nós podemos ter para com uma pessoa muito famosa, muito rica. Para que ela se sinta, olha, poxa, tô à vontade aqui, tô em casa, não é aquelas pessoas que me tratam como um Deus. É a coisa mais amorosa. Poxa vida. Um beco, uma igrejinha, tipo, fundo de quintal. Ela chegou na igreja com um montão de gente humilde que gostava dela. Ninguém pegou o telefone pra nada, porque era a ordem da igreja. Então todo mundo deixou ela muito à vontade. Quando acabou, ela veio falar comigo e tal. E ali começamos a ter essa amizade. Porque na minha igreja é assim. Eu nem sei, nunca nem ouvi as músicas da Ludmilla, não sei. Mas que, se eu não me engano, as músicas não é boa não. Mas às vezes está convertendo, espero que esteja se convertendo mesmo. Porque assim como muitas pessoas vão para a igreja e ela não converte do dia para a noite, né? Claro que a pessoa famosa também, às vezes vai lá, ouviu uma primeira vez, então não sei o processo aqui, não interessa, não sei se está convertendo, não converteu, mas eu sei que pelo menos essa fala aqui, meu Deus, a pastora está acertando mais que o pastor André Fernandes. E Tiago diz, a gente conhece aquele texto, né? Ó, verso 3. Se no nosso ajuntamento entrar algum homem com anel dourado, né, e se você falar para ele, assenta aqui nesse lugar de honra, não pode ter esse lugar de honra. Eu sei que o contexto aqui, o André Fernandes vai justificar, não, é diferente. E é diferente em fato mesmo, em essência, porque aqui o pastor está tratando de modo especial porque é rico. E aqui ele está dizendo, não é porque é rico, é porque é tão famoso que aí bagunça o culto e tal. Eu sei que aqui a essência é diferente, mas eu acho que o princípio é a ideia, o princípio ainda é o mesmo, a ideia de, ó, não tem esse negócio de rico ou não, ele tem que sentar junto com todo mundo. Seja porque é rico ou então porque é famoso, trapalheiro do culto, tem que ensinar, é tudo junto ali. Pelo amor de Deus, gente. Tem um texto também, um texto muito interessante, que é o de Reis. Eliseu, lembra de Eliseu? Naamã era um herói de guerra, era muito famoso. E Naamã foi até Eliseu. E aí a gente lê isso aqui, ó. Olha que interessante. Ele estava doente. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será curada. Porém, Naamã ficou muito indignado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, ele vai vir falar comigo. O cara era famoso, o cara era um herói. E diz o texto, era um Neymar da vida aí. Diz o texto que o Eliseu nem foi falar com ele, mandou um mensageiro. Ou seja, já foi uma maneira de quebrantá-lo. Ó, você não é ninguém não, meu filho, calma aí, calma aí. E ele ficou indignado. Não, nem veio falar comigo. Pensei que ele ia fazer isso, aquilo outro. Nada. Que coisa, né? Olha, então é isso. Não é, mais uma vez, para que a gente trate de maneira indevida uma pessoa rica. Não, devemos tratar com amor. Elas precisam do evangelho, tanto quanto qualquer pessoa. Então isso aqui não é uma crítica a essas pessoas que são ricas e bem-sucedidas de coração. Meu Deus, que elas se convertam e se acheguem a Jesus Cristo. Mas é dar o tratamento bíblico. E o tratamento bíblico que é o que é o mais correto. Esse é o mais correto. E
Essa ideia, né? Para participar da igreja tem que ter essa prerrogativa. Saber que você não é nada, que você não é o astro, coisa nenhuma. Paulo disse, quem você pensa que é? Você não é nada. O que você tem que você não recebeu? E se você o recebeu, como que você se vangloria como se não tivesse recebido? Portanto, coloque-se no seu lugar, seja qualquer um. Qualquer um. Então, a ideia da sala VIP é um absurdo. Mas, a sala VIP é só um sintoma que demonstra uma doença muito mais profunda. Transformar a igreja numa empresa. Eu fiz um vídeo aqui no canal no YouTube, fiz mais de um, falando sobre o Rick Warren. Por que eu estou relacionando o Rick Warren com o André Fernandes? Por conta disso aqui, ó. O André Fernandes, eu fiz esse Sabe o vídeo que André recentemente, Fernandes, ó. Thalita Pereira, Josué Valandro e muitos pastores do Brasil têm em comum? Eles têm um herege como seu mentor, Rick Warren. Numa entrevista, perguntaram a ele... E aí eu mostro nesse videozinho aqui, o André Fernandes foi lá nos Estados Unidos, tirou fotinha com ele, falou da influência dele sobre ele e por aí vai. Ok. O Rick Warren, ele escreveu um livro chamado Uma Igreja com Propósitos. E aí você vai entender a questão da sala VIP, que é a ponta do iceberg. Esse livro eu li duas vezes. Eu, sem sombra de dúvidas, posso descrever assim, é um dos piores livros para a igreja moderna nos últimos anos. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Eu resumi o livro assim, ó. Ele te ensina o pastor a transformar a sua igreja numa empresa que oferece aquilo que o cliente religioso quer. Eu dei alguns exemplos claros disso. Tá lá nesse meu vídeo mais completo, assista. No livro, o pastor Rick Warren ensina como montar uma igreja bem-sucedida. Grande. Ele faz o seguinte, como ele monta o culto, como ele monta as estratégias, até o nome da igreja, como ele fez? Baseado em pesquisa. Ele enviou pesquisa para ímpios, perguntando que tipo de igreja você gostaria de ir. Como é que é? Você envia para ímpio. O John MacArthur, acho que é o John MacArthur, ou o John MacArthur citando o John Piper, o evangelho oferece o oposto do que o homem natural quer. Então se você pergunta para o cliente, porque assim, tá vendo a ideia de empresa? Aquilo que o cliente quer. Aqui a ideia de fazer uma pesquisa de campo, isso é o que as empresas fazem quando vão soltar um produto. Elas querem saber o que o povo quer. E eles dão o que o povo quer. É simplesmente isso. Um outro texto que fica claro no livro dele, essa ideia de a igreja é uma empresa que dá o produto religioso que o cliente quer, está na página, deixa eu lembrar aqui, página 146. Ele diz o seguinte, ó. Apresentar um evangelho que enfatize a segurança de ir para o céu como um dos benefícios da salvação provavelmente não terá muito efeito entre os jovens, que têm a vida inteira pela frente. Olha o que ele está dizendo, gente. Não adianta falar do evangelho falando sobre a salvação, sobre a eternidade, com o jovem não funciona muito porque eles têm uma vida inteira pela frente, então eles não ligam para isso. E no livro ele também diz que essa mensagem dele, essa ideia dele é baseada em uma pesquisa. Foi feita uma pesquisa com jovens e eles não estão muito preocupados com a eternidade. Logo, com base nessa pesquisa, ele disse, olha, não adianta apresentar um evangelho falando sobre a segurança da salvação, sobre o céu, porque eles não estão muito preocupados com isso. Como é que você fala da mensagem de salvação sem falar da salvação? É um negócio absurdo. É absurdo. Ou seja, isso aqui é só um exemplo. Você pode ler o livro e ver se eu estou distorcendo o livro. Leia o livro, confira por você mesmo. O Rick Warren ensina como você tornar a sua igreja um sucesso, oferecendo aquilo que o cliente religioso quer. Então, a ideia da área VIP é só um sintoma disso. O que é uma área VIP? É igual as empresas fazem, elas olham as demandas e o que o cliente quer. Tem um cliente ali com mais poder aquisitivo, ele gosta mais disso aqui, então vamos dar a ele isso aqui. Eu nem estou dizendo que essas pessoas querem isso, que o Neymar quer isso, quer a área VIP. Talvez nem queira. Espero de coração que não queira. Espero de coração. Procure uma outra igreja, Neymar. Procure uma boa igreja em que você vai ser tratado com muito amor, carinho, que vão te permitir participar do culto. Não aquele povo histérico lá. Nada de ficar tirando foto. Não pode, é para cultuar a Deus e pronto, final. Que façam isso e coloque do lado alguém, um diácono lá para... Se alguém chegar perto, pum, pega. Que nem o Messi lá que tem um segurança para impedir o povo. E que o povo seja repreendido caso faça essa besteira de ficar idolatrando homens. Então, de coração, espero que o Neymar não seja assim. Espero mesmo. Espero que ele encontre uma boa igreja e encontre os caminhos do Senhor Jesus. Mas é isso. A área VIP, então, é só um sintoma. Para oferecer um produto ali. É uma empresa, gente. É uma empresa. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mais uma vez, que a igreja esteja aberta a todos mesmo. Seja o Neymar,
seja o seu João, todos eles precisam ouvir o Evangelho. E todos eles devem ser tratados com amor. Todos eles. O rico e o pobre. O rico e o pobre. E tenho certeza que aqueles que de fato são eleitos pelo Senhor, e aqueles que de fato foram tocados pelo Evangelho, eles vão querer de verdade serem tratados como iguais. Então é isso aí, gente. Isso é um sintoma só da ideia do Rick Warren. Uma igreja empresa. Uma igreja empresa que oferece o produto que o povo quer. O que você acha? Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.